Abra sua Bíblia comigo em Efésios, capítulo de número 5. Eu quero ler com os irmãos o versículo 18. E nós vamos falar um pouquinho hoje sobre o Espírito Santo. Visto que ele tem vindo bastante aqui, é bom a gente falar sobre ele também. Amém? Os irmãos acharam? Efésios, capítulo de número 5. Nós vamos ler o versículo de número 18, onde a palavra de Deus ela vai nos dizer: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Nós acabamos de ler um texto que todos nós conhecemos, mas antes da gente entrar propriamente nesse texto, é bom nós se lembrarmos que só existe uma forma de ser liberto. Hoje nós vamos ver muitas pessoas que estão na igreja, mas não estão libertas. Elas vêm aos cultos. Se as pessoas vêm até a igreja, assistem ao culto, cantam, muitas vezes até choram, mas depois quando vão embora, elas continuam com os seus mesmos problemas, tristeza, vício, até mesmo brigas, intrigas, rancores. É como se nada acontecesse. Mas nós temos que se lembrar que existe um caminho para ser liberto. E Jesus em João capítulo 8, versículos de número, abre aí sua Bíblia, capítulo de número 32, eu vou mencionando e você vai lendo comigo. João 8, 32, Jesus deixou uma informação que a gente conhece a informação. O problema é que não fazemos uso dela. Jesus vai dizer de forma muito clara: e conhecereis a verdade, e a verdade, ela vos libertará. Nós não podemos dizer então que se eu não sou liberto, eu conheci a verdade. Perceba o que o texto diz: se você conhecer a verdade vai te libertar. Não é ver a verdade, não é saber a verdade, mas é conhecer a verdade, é se relacionar com a verdade, é se envolver com a verdade. E o próprio Jesus, em João 14, ele vai dizer o seguinte, no versículo 6: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém pode chegar a Deus se não passar por mim. Então nós temos que entender que quando nós falamos de libertação, Jesus tem que estar envolvido com a gente. O próprio Jesus vai fazer uma menção, eu acho que está aqui em João 8,36, abra sua Bíblia comigo, que essa menção que Jesus faz, nós temos que refletir nela, para que a gente possa entender que sem Jesus não vai ter como prosseguir. João capítulo 8, e o versículo de número 36, quem achou, diga amém. A palavra nos diz, versículo de número 36, João 8, 36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, pensamos um pouquinho hoje. Por que eu ainda não estou liberto? Se eu estou na igreja. Por que ainda eu não estou liberto? Se eu já ouvi essa pregação, eu já ouvi alguém pregando sobre João, alguém falando que a verdade liberta, eu já escutei isso. Por que eu então continuo dessa mesma forma? Por que eu continuo nesse mesmo patamar? Por que eu não tenho essa esperança? Por que eu não estou alegre? Por que eu não estou me divertindo no sentido da palavra, de estar alegre por ser um cristão, por ter conhecido Jesus? O texto diz que quem conhecer a verdade, então isso está dizendo o seguinte: eu vou ter que andar em direção, e eu vou ter que buscar aprender a verdade. Só que eu não posso buscar a verdade de qualquer jeito. Aqui tem um grande segredo, que muitos vêm ao culto, mas não vêm de coração. Eu quero que você pense de coração assim, para você entender o que é buscar a Deus de coração. Vamos pegar aqui alguém, tem um bebezinho ali, pronto, o Enzo. Qualquer um de vocês está na frente de uma casa, a casa está pegando fogo e alguém diz: lá dentro tem um bebê. Você pensa para entrar? Você não pensa para entrar. Você não sabe se vai sair, mas a sua ação, ela é de coração. E você entra mesmo correndo risco de morrer,
para tentar salvar um bebê. Buscar a Deus de coração é quando você deixa tudo para se envolver com Deus, para se relacionar com Deus, para sair diferente da forma que você entrou. Jeremias, quando vai escrever, abra a sua Bíblia, Jeremias 29, versículos 11 a 13. Veja a expressão que Jeremias vai usar para nos dar alegria no coração nessa noite. Jeremias 29, do versículo 11 em diante, onde a palavra de Deus vai nos dizer: porque eu bem sei que pensamentos tenho de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscar. Então quer dizer, se eu buscar a Deus, sem aplicar todo o meu coração, eu não vou encontrar Deus. Eu encontro a religião, eu encontro o bem-estar do lugar, eu encontro a comodidade de pessoas tentando me ajudar, eu encontro um grupo de pessoas que tentam se ajudar umas às outras. Temos exceções? Temos, mas na maioria, toda a igreja tenta ajudar. Tem exceção? Em todo lugar tem. Mas é claro e evidente que dentro de uma igreja, a maioria das pessoas estão tentando ajudar umas às outras. Só que se eu busco a Deus por esses fatores, eu não sou liberto. Eu não acho Deus. Eu acho um pastor legal, eu acho um obreiro legal, eu acho um irmão que é bacana demais. Mas o que muda a minha vida não é achar alguém legal, é quando eu encontro Cristo. E eu só vou encontrar Cristo quando eu buscar Ele de todo o meu coração. Então nós sabemos que é a verdade que liberta, sabemos que só tem um caminho que leva a Deus, que é Jesus Cristo. Não adianta orar em nome de qualquer outro tipo de religião. Ele disse: eu sou o único caminho que leva a Deus. Então quando eu não estou de todo o coração, eu entro em algum lugar, mas não é na presença de Deus. Porque quando eu entro lá, os irmãos aqui do grupo de louvor cantam um hino que diz assim: quem já pisou no Santos dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Agora a pergunta é: quem aqui já foi num lugar maravilhoso, só que não está tendo dinheiro para voltar, mas assim que tiver vai voltar, porque achou o lugar maravilhoso? Agora, como eu posso dizer, eu fui à presença de Deus? Então volta lá. Não, estou sem vontade hoje. Então eu não fui na presença de Deus. Porque a presença de Deus é o melhor lugar para se estar. Porque tem perdão, tem renovo, tem esperança. Então tem alguma coisa errada com a nossa forma de entrar na presença de Deus. Quando você está num lugar maravilhoso, você fica olhando no relógio para ver se vai acabar logo o tempo? Pelo contrário, você nem olha, e pode ser muito tempo, mas passa rápido. Os irmãos foram de férias agora, uns ficaram 30, outros 20, não importa, mas todos eles tiveram uma sensação: passou rápido demais. Por quê? Porque estava gostoso, não precisava ir trabalhar, não tinha um chefe, acordava, tinha uma praia maravilhosa, acordava, tinha um camarão, acordava, tinha alguém falando buongiorno, buongiorno, todo mundo feliz. Agora me explique, como posso eu dizer que o melhor lugar é a presença de Deus, e eu entro falando: se não falar em 10 minutos eu vou embora, eu vou entrar na tua presença, mas eu já estou doido para ir embora? Como pode eu dizer que eu conheço a presença de Deus? E a promessa é clara: eu sei que pensamentos eu tenho para vocês, é pensamento de paz, para dar para vocês o que vocês desejam. E vocês vão vir, vocês vão orar, e eu vou ouvir vocês, e vocês me buscarão de todo o coração, e vocês vão fazer, sabe o que? Vão me achar. Nós precisamos nessa noite abrir o nosso coração e perguntar para nós, irmãos. Irmãos, Deus não muda. Deus não muda. Deus não muda. Quando um povo se junta e todos dizem: vamos buscar Deus, não tem outro resultado, Ele vem. Nós tivemos uma maravilhosa experiência disso sábado, na vigília.
Teve uma hora, irmão, que eu pensei que tinha milhões de gente aqui dentro. Do movimento espiritual que estava, eu não digo de barulho, entendeu? Eu não falo de barulho, mas de uma presença. Cada glória parece que ecoava e tinha resposta, porque quando nós colocamos no coração a vontade de dizer, nós viemos para te buscar de todo o coração, não tem outro resultado, só tem um, ele vem, toca você, toca eu, se alegramos, choramos, e às vezes não recebemos nada. Às vezes quem está doente vai embora doente. Às vezes quem estava com uma dificuldade de documento vai embora com a dificuldade de documento, mas quando você vê a pessoa, ela está assim, ó. Aí você fala, está mais bonito? Aí se cumpre o que diz o provérbio: um coração alegre, ele formoseia o rosto. Um coração alegre não depende de dinheiro financeiro, mas depende da presença daquele que muda todas as coisas. Agora a pergunta é, eu tenho entrado na presença de Deus? Ou eu tenho entrado na igreja? Eu tenho entrado na presença de Deus? Ou eu tenho feito um show para as pessoas verem que eu estou na presença de Deus? Nós temos que nessa noite pedir ao Senhor que mude a nossa vida, porque quem entrou na presença de Deus nunca mais foi igual, nunca mais. E nós vamos falar um pouco disso para que a gente entenda o que está acontecendo de errado comigo, Deus. Abra sua Bíblia, deixa eu ler um texto com você. Filipenses capítulo 3, quero ler o versículo 7 e 8. Pastor, mas para entrar na presença de Deus, o que é que eu tenho que fazer? Qual terá que ser a minha escolha? Eu quero que você abra aí Filipenses capítulo 3, versículo 7 e 8. Porque para buscar a Deus de todo o coração é preciso ter uma decisão pessoal. Eu não consigo buscar a Deus de todo o coração por você. Eu não consigo aprender por você. É incrível isso que Deus deixou para cada um. Eu posso pregar aqui 50 mil sermão, mas eu não consigo pular e tomar o seu lugar e fazer você entender o sermão. Eu não consigo me alimentar e você está saciado. Eu não consigo beber água e você dizer, ai que bom, matei minha sede. Da mesma forma, eu e você temos que entender, se eu quero buscar a Deus de todo o meu coração, eu tenho que tomar uma posição, eu tenho que tomar uma decisão, e não é uma decisão parcial, é uma decisão definitiva. E o problema maior da igreja do tempo atual é que nós flertamos com o mundo e flertamos com a igreja. Nós gostamos do ambiente da igreja, mas também gostamos do ambiente do mundo. Então nós não se entregamos demais, porque se Deus me pegar, eu vou ter que abandonar o de lá. Mas nessa noite, abre o teu coração, para que você saia daqui tomado uma decisão de dizer, para mim basta, eu vou ser um filho de Deus, eu vou ser um instrumento de Deus. Olha o que diz o texto, olha o que Paulo vai dizer para os irmãos. Mas o que para mim era ganho, eu reputei perda. Por quem? Por Cristo. E aí ele vai dizer uma coisa que, se você vê quem é Paulo, você vê o quanto ele abandonou. E ele vai dizer, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Salvador, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como esterco, para que possa ganhar a Cristo. Paulo era um homem inteligentíssimo, Paulo era um homem de posição social, Paulo era um homem que não precisava de ninguém para lhe apoiar, porque ele mesmo gerava apoio para si, porque tinha muita capacidade. Mas ele diz, gente, tudo isso era esterco, tudo isso serviu para alguma coisa, mas o fundamento é viver com Cristo. O fundamento foi perder tudo aquilo e ganhar a presença de Jesus. O problema é que a igreja atual diz, se você ganhar carro, não importa se você não tem mais a convivência com o Espírito. Se você ganhar dinheiro, não importa se você não tem mais a presença do Espírito. Nós estamos invertendo os papéis. Mas nós não podemos fazer isso. Nós temos que colocar nessa noite o nosso coração dentro do nosso contexto e dizer, Senhor, eu preciso fazer um compromisso contigo. Seja sincero, o que nós abandonamos por Cristo? Não põe fundo não, tá bom? O que nós abandonamos por Cristo? O que você perdeu? Qual é o valor monetário, humano que você perdeu? O que nós deixamos por causa de Jesus? De mentir?
Deixei de mentir. Bom, é ótimo. Mas pense comigo nessa noite. Qual foi a perda que eu tive para considerar Cristo na minha vida? Nós não fazemos mais isso. Pelo contrário, nós vamos seguir a Cristo. Começamos a ver que tem que deixar muita coisa. Falamos, não, vamos devagar aqui, gente. Não dá para parar tudo, não. E temos visto o que, irmãos? Um cristianismo no mundo, ok? Como nós estamos na Europa, a Europa está fechando igreja, irmãos. Está fechando igreja. Igreja que prega o evangelho está fechando. Aí como igreja não dá mais certo, aos olhos do mundo, aos olhos dos homens, abre-se clubes e coloca o nome do clube de igrejas. Aí tem samba, tem rock, tem tudo. Só não tem mudança de vida. Só não tem explanação bíblica. Só não tem o Espírito Santo fazendo pai amar filho, filho amar pai, pai respeitar filho, pai respeitar mulher, esposa respeitar marido. Não tem. E a pergunta que a gente faz é o seguinte: a gente tem entrado na presença dele? A gente tem feito essa escolha pessoal de dizer, eu vou perder essa amizade, mas eu não posso perder Jesus. Eu vou perder esse emprego, mas eu não posso perder Jesus. Nós precisamos orar, porque o tempo é difícil. Muitos pastores abusaram da autoridade que tinham como homem de Deus e colocaram peso nas pessoas que abandonaram. Tem um monte de gente aqui na cidade abandonando a igreja. Porque os pastores queriam, não elas, queriam o que elas faziam para a igreja. Queriam seu dinheiro, queriam a sua ajuda, queriam seu carro emprestado, queriam tantas coisas. E esses homens que fizeram isso, hoje estão longe e dizem, é tudo igual. Mas eu te digo uma coisa, não é tudo igual. Existe ainda pregações sendo feitas. Só que nós preferimos outras coisas. Abra sua Bíblia, por gentileza. Quero ler outro texto. Romanos, capítulo de número 12 e o versículo de número 2. Não vai ser possível, irmãos, não vai ser possível viver a plenitude do Senhor sem abandonar o mundo. Olha o que diz o apóstolo Paulo aos irmãos de Roma. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você conheça a vontade de Deus? Não. Para que você tenha informação sobre a vontade de Deus? Não, não. Para que você experimente. Olha o que é experimentar. Experimentar isso aqui, ó. Eu estou vendo a água, não muda nada na minha vida. Ela está pertinho de mim, não muda nada na minha vida. Eu estou abraçado com a água, não muda nada na minha vida. Mas quando eu experimento a água, ela está gostosa. Ela mata a minha sede. E o apóstolo Paulo diz o seguinte: se você não se conformar com o mundo, se você não basear a sua vida pelo mundo e sim pelo cristianismo, você vai saber qual é a boa, a perfeita e a agradável vontade de Deus. É por isso que muitas vezes nós vamos encontrar irmãos dizendo, mas eu não sei o que Deus quer para mim. E se você continuar com a vida cheia de mundanismo, você nunca vai conhecer. Mas experimenta fazer uma decisão e romper com o mundo e se comprometer com Cristo, e você vai saber o que Ele quer para você. Você vai saber que é melhor para você. Você vai saber que é agradável a presença dEle. Nós precisamos hoje ver isso. Não dá para transitar os dois caminhos, irmão. Seria maravilhoso para alguns se pudesse. Mas como eu já falei, quem já entrou lá, quem já sentiu o Espírito Santo, quem sabe o que significa aquilo, é como eu falei, não muda nada na parte física. Continua devendo, continua às vezes doente, mas por dentro. Ninguém explica isso, irmãos. Ninguém explica isso, você fica gigante. Alguém te dá uma má notícia, você fala, vamos orar. Alguém te dá duas má notícias, você fala, vamos orar. Deus é bom, Deus é fiel. E alguém fala, meu Deus, o que está acontecendo? É porque ele está cheio do Espírito Santo de Deus. Tiago vai escrevendo, Tiago 4,4. Tiago é bruto, é ignorante. E diz, adúlteros e adúlteras, vocês não sabem que a amizade com o mundo
ela cria uma inimizade com Deus. Como seria inimizade? Vamos fazer de conta que tem aqui Walter. Se eu e ele somos amigos, nós se cumprimentamos, nós comemos juntos, nós se abraçamos. Se nós somos inimigos, ele vem de um lado, eu vou para o outro. Ele vem perto de mim, eu saio, ele não sabe nada da minha vida. Eu não dou nada para ele, ele não dá nada para mim. Já pensou você declarar inimizade contra Deus? Porque o texto não diz que Deus vira seu inimigo, mas diz que você se constitui inimigo de Deus. E Deus não quer isso para nós. Abra sua Bíblia, por gentileza. Romanos, capítulo 14, o verso 8. Eu vou ler para a gente ganhar tempo. Tá bom? Romanos 14, 8. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, quer vivemos e quer morremos, nós somos do Senhor. É preciso nessa noite romper com o mundo dessa forma. Não, mas se for para a igreja não der nada certo na sua vida, eu sou do Senhor. Como a gente teria que ser visto? Aquela lá é uma pessoa de fé. Por quê? Está sofrendo, mas está alegre, vai para o culto, ora, canta, chega na igreja, dá glória a Deus. E não tem nada, mas ele é feliz de verdade. Porque ninguém inveja o teu dinheiro, inveja a tua alegria. O diabo não tem medo quando você está de carrão, mas ele tem medo quando você está de a pé e você está dizendo que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, que no céu vai ser melhor do que tudo. Aí Paulo diz, eu rompi com o mundo. Eu rompi com o mundo. Para mim, se eu estou vivo, eu estou vivendo para Ele. Eu digo, Jesus é bom, Jesus pode mudar a sua vida, Jesus pode te curar, pode te libertar, pode restaurar seu casamento, pode te dar um novo emprego, pode trazer tudo de bom para você. Mas se você morrer, não importa, porque se eu morrer, alguém vai dizer, morreu uma pessoa de fé. E se está vivendo, ali vai uma pessoa de fé. Quer vivo ou quer morto, eu sou do Senhor. Mas só faz essa declaração quem rompe com o mundo. Quem não rompe com o mundo fica pensando, mas amanhã, mas a economia e o governo, e se piorar a minha vida, e se não melhorar a minha vida, irmãos, em nome de Jesus, o próprio Cristo vai dizer em Mateus 6, não se importe com o dia de amanhã, porque basta o mal de hoje. Creia nele, busque ele, e o dia de amanhã, ele cuida para você. Amanhã tem comida, amanhã tem trabalho, amanhã tem resposta, amanhã tem casa, amanhã tem carro, amanhã tem tudo que você precisa. Mas é preciso hoje, buscar o reino de Deus. É preciso hoje falar para ele, Senhor, toma minha vida. Sabe, irmão, eu tenho percebido ao longo dos anos que quanto mais a gente rompe com o mundo, mais sozinho a gente fica. Quanto mais você rompe com o mundo, não queira dizer que... Não. Quanto mais você rompe com incredulidade, imoralidade, coisas que são ruins, você vai ficando um pouco sozinho. Mas sozinho para o que é mal, porque quando é bom, todo mundo te procura. Porque você vai ser uma pessoa que vai ser procurada só para quando for orar. Quando fizer oração, eles te procuram. Quando for fazer churrasco, eles não te procurarão, porque vão falar, não, ele não vai gostar do que eu vou fazer, ele não vai gostar da música que eu vou colocar. Mas quando ele estiver doente, ele vai se lembrar de você, e você tem que aproveitar esse momento e ser um instrumento de Deus na vida de quem te procura. Mas é preciso romper nessa noite. É preciso dizer, basta de ser do mundo. Basta de viver um pé na igreja, um pé no mundo. Basta de não crer no meu Deus. Basta de não descansar no meu Senhor. Basta de viver uma vida triste por causa do amanhã. Basta de viver uma vida dizendo que tudo é igual, irmãos, nada é igual. Abra sua Bíblia, por gentileza. Filipenses, capítulo 1, versículos de número 21 a 23. Filipenses, capítulo de número 1, quero ler o versículo de número 21 ao 23. Acharam aí? Paulo vai dizer o seguinte aos irmãos: porque para mim o viver é Cristo, e o morrer, ele é um ganho. E ele vai dar suas explicações. Mas se o viver na carne me der fruto da minha obra, não sei então o que devo escolher. Mas de ambos os lados estou em aperto, tendo esse desejo de partir e estar com Cristo, porque isto é ainda melhor.
Olha o que Paulo vai dizer, irmãos, não fica preocupado comigo não, eu estou sendo preso, eu estou sendo perseguido, mas fica tranquilo, porque para mim o viver é Cristo, e eu estou preso por causa de Cristo, então eu estou vivendo a minha vida com Cristo. Ele vai dizer também em outro momento, eu levo no meu corpo as marcas de Cristo, e não era unção, não era poder, não era carro, não, era chicotada, era facada, era picada de cobra, era humilhação, era desprezo, mas ele tinha a presença do Senhor. A marca do Senhor não é marcas mundanas, não é Calvin Klein, não é tantas outras. A marca de Cristo é no meio do sofrimento você está sorrindo, é no meio de uma guerra você está cheio de paz. Rompa nessa noite a sua vida mundana. Quebre de uma vez, irmãos. Não converse mais o que não te edifica. Não vá mais onde não te edifica. Não vista mais o que não te edifica. Não assista mais o que não te edifica. Rompe de uma vez. E alguém pode até dizer, mas você é bobo. E você, cheio do Espírito Santo, fique tranquilo. Vai saber o que responder. Fique tranquilo. Que você, cheio do Espírito Santo, sabe o que responder. Abra sua Bíblia, por favor. Quero ler um outro texto com os irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 6, versículo 3. Todos nós temos que nessa noite fazer uma consciência. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso ouvir o Espírito Santo. O Espírito Santo vai dar para nós, irmãos, ferramentas que o homem não dá. O Espírito Santo te direciona, o Espírito Santo te acalma, ele te conforta. Quando nós vamos na Bíblia Sagrada, nós vamos ver que para servir as mesas, e aqui é um problema da igreja atual, e eu oro muito a Deus por isso, porque nós temos que pedir mais o Espírito Santo. As pessoas são escolhidas às vezes, irmão, sabe por quê? E aqui eu vou um conselho para quem às vezes reclama que tem alguém na igreja que não tem capacidade para fazer. Porque às vezes nas igrejas no geral tem alguém que está fazendo e alguém diz, mas fulano está fazendo, mas não era para estar fazendo. Então você que está vendo que ele não tem capacidade de fazer, faça você. O problema é que ninguém se dispõe a fazer, o problema é que ninguém quer fazer. E às vezes as igrejas ficam dependendo de quem está liberado, de quem tem tempo, de quem está disponível. E muitas vezes os irmãos que estão disponíveis não sabem ler, os irmãos que estão disponíveis não sabem pregar, os irmãos que estão disponíveis eles não sabem ler direito a Bíblia, eles não têm exegese, eles não têm hermenêutica. E os que estão capacitados estão estudando, trabalhando, viajando, comprando, vendendo, almoçando, passeando. Nós temos que nessa noite entender que quem está disponível tem que ter uma qualificação, e não é essa que nós às vezes buscamos na capacidade humana, mas é ser cheio do Espírito Santo de Deus. Os discípulos precisavam escolher pessoas para ajudar na distribuição das coisas. Eles falam, escolha entre nós homens que tenham boa reputação, homens que sejam cheios. E às vezes eu pergunto, para que ser cheio do Espírito Santo? Para servir uma mesa. Para servir mesa tinha que ser cheio do Espírito Santo. Hoje tem pastor que nem o pastor é cheio do Espírito Santo, nem ele quer saber do Espírito Santo, porque ele não rompe com o mundo. Quem decide ser cheio do Espírito Santo desiste do mundo. E aqui não é que você não vai estudar, aqui não é que você não vai projetar, aqui não é que você não vai ter uma programação, que você não quer casar, que você não quer comprar uma casa, um carro, não é isso. Aqui quer dizer que seu coração não está naquelas coisas. Você não troca Deus por aquilo, você não troca Deus por nada deste mundo. Sempre a presença dele vai ser prioridade. Quando você vê uma situação que você olhar, você fala, isso daqui vai me atrapalhar na igreja, isso aqui vai trabalhar eu, meu Deus, isso aqui vai me deixar todo enrolado. Você pega e se afasta. Aí quando você vai em Atos 6, tem lá as escolhas das pessoas para servir a mesa, e o conselho é que eles sejam cheios do Espírito Santo. Lá em Lucas capítulo 1, versículo 15, a Bíblia diz que João Batista foi cheio do Espírito Santo, ainda no ventre da sua mãe Isabel. Quando Maria chegou, que Maria saudou a mãe do meu Senhor, diz que a criancinha no ventre encheu-se do Espírito Santo, e a sua mãe também foi cheia do Espírito Santo. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, porque quem tiver contato comigo também vai ser cheio do Espírito Santo. E nós não temos dado valor ao Espírito Santo. Quando a gente vai em Atos capítulo 9,
A Bíblia diz que Paulo, ele se converte. Aí Ananias recebe uma orientação e diz: vai lá que ele está te esperando. E quando Ananias chega para orar por Paulo, diz ele que colocando a mão, as escamas saíram e Paulo foi cheio do Espírito Santo. Quer abrir teus olhos nessa noite? Quer começar a ver direito nessa noite? Quer começar a parar de ir andando pelos olhos dos outros e andar com os teus olhos direcionados, guiados pelo Espírito Santo? Recebe o Espírito Santo aí na tua vida. Abre o teu coração nessa noite. Pede que o Espírito Santo te imunde. Pede e fala: Senhor, transborda, 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 transborda. Enche-me do teu Espírito. Nós precisamos pedir isso nessa noite. Irmãos, quem está cheio do Espírito Santo não tem medo. Quem está cheio do Espírito Santo não desiste. Quem está cheio do Espírito Santo sabe que a única coisa que te espera lá em Jerusalém são prisões. Mas eu vou para Jerusalém. Mas por que Paulo teve essa coragem? Porque era cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que Pedro era cheio do Espírito Santo. Diz que Pedro, quando chegou na porta do templo, olhando aquele homem, e Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus, levanta! Aí a igreja hoje diz: nós tem ouro, nós tem prata, só que nós não temos o Espírito Santo. Fica deitado aí, espera Deus fazer um milagre. Deus colocou na nossa mão, na nossa boca, palavras de vida. Não é Deus que cura. Entenda o que eu estou falando. Para alguém falar: está falando heresia já, está sentindo Deus. Não. Em meu nome vocês farão. Em meu nome vocês profetizarão. Em meu nome vocês expulsarão demônios. Vocês vão colocar a mão sobre os enfermos, e eles vão ser curados. A gente tem feito isso? Tem colocado a mão e dizendo: não, vai ser curado. A gente já começa a oração sem fé. Se é da tua vontade, Deus, não é isso? Já começa a oração sem fé. Pedro, cheio do Espírito Santo, não pensou duas vezes, irmãos. Eu e você ia olhar aquele cara e ia falar: meu Deus, vou mandar um cara levantar, Jesus. Nasceu assim, meu Deus. E agora? Mas a coragem, a ousadia, ela vem do Espírito Santo. Não é meninice, não é aqueles que querem se aparecer, é aqueles que têm uma vida no altar, é aqueles que têm uma vida de consagração, não no culto, mas lá em casa, lá no trabalho, lá na escola. Eles andam temendo, eles andam orando, eles andam dizendo: me usa, me usa, me usa, me usa, me usa, Jesus. Agora nós andamos como filhos do mundo. Quando chegamos na igreja dizendo: me usa, não tem como. Não bate. Não tem como. Escute isso nessa noite. E essa cidade está cheia de igreja. E nós temos que orar para que todas elas sejam queimadas pelo fogo do Espírito. Para que quem entrar endemoniado seja liberto. Para que quem está em pecado seja perdoado. E aqueles crentes que estão brincando, parem de brincar. Nós vamos mais à frente. Nós vamos ver Estevão cheio do Espírito Santo. Era o rapazinho lá, tranquilo. Aí estão apedrejando ele. E quem está cheio do Espírito Santo não fica brigando, irmãos. Crente cheio do Espírito Santo não é brigão. Quem não tem o Espírito Santo fica olhando e falando: estão olhando para mim por quê? Não tem o Espírito Santo. Agora quem tem o Espírito Santo vê o cara dizer: eu vou te matar. E ele falou: Senhor, perdoa ele. Oh Jesus, não imputa nele esse pecado não, Senhor. A Bíblia diz que ele está sendo apedrejado. E como ele estava cheio, e quem está cheio do Espírito Santo, sabe quem você vê? Você vê um trono, você vê um Cristo. E quando você vê o Cristo, não tem o que fazer. A sua carne, ela derrete, o seu ódio vai embora, a sua raiva vai embora, e você olha para as pessoas com misericórdia. Aí ele está sendo apedrejado e ele vai dizer: Senhor, coloca neles esse mal não. Não está escrito, mas eu acho que ele pensava: eles estão me ajudando a chegar perto do Senhor. E tem uma coisa que nos leva para perto de Deus, é luta. Se tem uma coisa que te faz orar, é quando está tudo dando errado. A gente tem um defeito muito grande, que quando tudo está bem, a gente ora menos.
quando tudo está tranquilo, quando está sobrando, quando a gente vai tranquilo. Não, hoje não vai fazer falta ir na igreja, não. Vamos para lá. Não, hoje não vai fazer falta orar, não. Vamos para cá. Não, hoje vamos assistir um filme. Não. A gente tem que viver, né? Ou não é isso que a gente fala? A gente tem que curtir um pouco a vida. Entenda o que eu estou falando. Ou você decide ter o Espírito Santo, ou sempre vai ser uma vida oscilante. Mas aí eu tenho que abrir mão do mundo, pastor, tenho que abrir mão do mundo. E como eu consigo fazer isso? Abra sua Bíblia aí, vamos ler mais um pouco. Abre aí, deixa eu ler um texto aqui antes da gente continuar. Atos 4:31. Queria ler esse texto com meus irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, e o versículo de número 31. Quem achou, diga amém. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Isso é maravilhoso, né? E todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam. Escuta uma coisa. Acabaram de ser açoitados, hein? Acabaram de apanhar. Em vez de reclamar, vamos orar. Vamos pedir a Deus que nos ajude. Aí diz quando começam a orar. E eu te disse já, quando você busca de todo o coração, não espere resultado negativo, não. Ele vem sim. É promessa dele. Orando, moveu-se o lugar. E todos foram cheios. E mesmo apanhando, saíram anunciando com ousadia. Pode matar, mas Jesus é o único libertador. Pode me desprezar, mas eu tenho a presença do Espírito Santo. Ele quer salvar. E essa ousadia. Agora, como nós estamos aí no meio da cidade? Ousados? Ou nós sempre estamos calados? Para que falar de Jesus? Tem igreja, tem internet. O pastor bota bastante vídeo. Vamos distribuir os vídeos. Cadê tua ousadia? Aonde está ela? Olhe para dentro de você se você está cheio do Espírito Santo. Cadê sua ousadia para dizer para todo mundo? Não. E nós precisamos hoje entender que nós estamos falando, que nós vamos entrar no texto ainda de Efésios. Calma aí. Não vos embriagueis com vinho, que há contenda, irmãos. Mas enchei-vos do Espírito. Nós precisamos orar um pouco mais, não? Nós precisamos pedir a Deus um pouco mais de discernimento. Abre aí também Atos 13. Vamos ler mais um que... Isso aqui foi muito maravilhoso quando aconteceu. E eu acho que a gente tem que ler sempre. Leia Atos, irmãos, sempre. Que é uma igreja que batalhou para que a gente estivesse hoje aqui. Acharam aí? Atos, capítulo de número 13, versículo 52. A palavra diz... Estavam sendo expulsos aqui, tá bom? Aqui as pessoas estavam expulsando eles da cidade. Vai embora, fica aqui não. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Que tristeza de hoje, irmãos. A gente sabe, e eu não vou aqui ser um idiota de dizer que não tem a depressão. Mas um homem cheio do Espírito Santo, ele tem alegria. Só que nós não temos buscado o Espírito Santo como deveríamos. Nós não temos buscado ele. Nós estamos buscando alguma coisa. E você nunca vai ajudar seu marido sem estar bem. Você nunca vai ajudar seu filho sem estar bem. Você nunca vai ajudar seu colega de trabalho sem estar bem. Se você não está cheio do Espírito Santo, você não vai convencer ninguém a vir ao culto. Mas se você estiver cheio do Espírito, a pessoa vai olhar para você e falar: misericórdia. O que é que ela tem? O que é que ela viu que eu não estou vendo? E você vai sendo usado por Deus. E Deus vai usando a sua coragem. Só que a gente quer ser amigo de todo mundo, não é isso? Então é melhor ter amigo do que levar um amigo para Cristo. É melhor ter... Escute isso hoje. Encha-se do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o próprio Deus, ele é o Consolador, é a terceira pessoa da Trindade, é o substituto de Jesus aqui na terra.
Ele está preparando a igreja para se encontrar com Ele. E o Espírito Santo tem algumas atribuições, eu também quero falar delas. Muita gente pensa que o Espírito Santo é ficar rodopiando. Muita gente pensa que o Espírito Santo é para fazer do pastor uma estrela, ou para fazer de você ou eu um algo maior. Olha, aquilo ali está cheio. Mas o Espírito Santo, ele tem função clara, objetiva. O Espírito Santo não foi deixado aqui para a gente ver o que a gente vê hoje na internet. O Espírito Santo não foi deixado aqui para a gente ser bonecos sem controles. O Espírito Santo tem um objetivo direcionado. Abra sua Bíblia, por favor. João, capítulo de número 16. E como eu estou com muito calor aqui, irmãos, muito mesmo, só Deus sabe como eu estou quente. Quem está quente, diga amém. Os outros estão fresquinhos. Acharam? João 16. Eu quero ler com os irmãos o versículo 13 e o versículo 14. Grazie, fratello. Che Dio ti benedica sempre. Ti voglio tanto bene. Adesso c'è un'aria condizionata su di me. Glória a Deus. Acharam, irmãos? O texto diz assim: mas quando vier aquele Espírito da verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo. Irmãos, cadê meu botão? Não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. O Espírito Santo, ele tem uma função. Ele é o Espírito da verdade. Nós já falamos aqui, o que liberta é a verdade. Agora, alguém cheio do Espírito Santo, mentindo, não é o Espírito Santo. E mentem em tudo. Dormi, não dormi. Estou doente, não está doente. O patrão que sabe lá. Inventam tantas coisas e dizem, são cheios do Espírito Santo. E toda vez que alguém mentir, a operação no seu espírito é diabólica. Porque o pai da mentira, ele é o diabo. Não existe para Deus mentirinha e mentirona, existe mentira, que é negar os fatos verdadeiros. O Espírito Santo não veio aqui para fazer você ser doido, mas ele veio para anunciar o Evangelho de Jesus. É por isso que quando você entende isso, quando você está cheio do Espírito Santo, você compreende que o mesmo Deus que disse que te ama, você sabe que um dia Ele virá para tomar conta e prestação de tudo que nós fizemos. Por isso que tem muita gente brincando. E isso é preocupante. Isso é triste. Porque diz que o Espírito Santo vai trazer a mensagem de Cristo e vai nos anunciar. Agora tem gente que pula, você pergunta o que está escrito na Bíblia, eu não leio a Bíblia não. Mas como você não lê a Bíblia? Não tem paciência. Aí você pergunta se ele lê jornal, lê jornal. Se ele lê WhatsApp, lê WhatsApp. Só não lê a Bíblia. E é cheio do Espírito Santo. Nós precisamos entender que dentro dessa noite, o conselho para ser cheio do Espírito Santo é saber quem é o Espírito Santo. E ele é aquele que veio anunciar o Evangelho de forma verdadeira, de forma clara, objetiva. E diz que ele vai escutar o que vem de Deus e passa para nós. Abra sua Bíblia, por gentileza. 2 Tessalonicenses, capítulo 2, e o verso 13. O Espírito Santo também nos transforma, nos regenera. Acharam aí? 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2 e o versículo de número 13. A palavra diz assim: mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e da fé da verdade. Quer dizer que tem a fé da mentira.
Mas perceba, Ele nos elegeu para a salvação em santificação do Espírito. Aí eu sou cheio do Espírito Santo, mas eu não sou santo. É uma coisa que as pessoas brincam muito hoje, irmãos. As pessoas desprezam o que é o Espírito Santo. As pessoas desprezam o que Deus quer de nós. Desprezam a enganação de Satanás. Mas o Espírito Santo te gera salvação, te faz ter certeza da salvação, te faz ter certeza de um céu te esperando, te faz ter certeza que Ele está com você em todos os momentos, e que quer você viva, quer você morra, quer você são ou quer você enfermo, você é do Senhor. Tito, capítulo de número 3, abre aí comigo. Tito, capítulo de número 3, eu quero ler com você o verso de número 5, onde a palavra diz: não pelas obras de justiças que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo não é um que te usa para você ficar fazendo papel, às vezes, de espetáculo dentro de um culto. É aquele que te regenera, é aquele que tira de você essa dor que muitas vezes o diabo quer que continue. A acusação, a dor, a angústia do pecado. O Espírito Santo vem, irmãos, e ele te limpa, e ele não te dá amnésia. Eita, quem sou eu? De onde vim? Eu nunca pequei, não. Você olha e fala: misericórdia, como eu pequei, mas Ele me perdoou de todos os meus pecados. O Espírito Santo faz isso. Agora, como temos irmãos que são cheios do Espírito Santo e vivem presos ao passado? Não, mas eu não consigo esquecer. Não, mas aconteceu. Irmão, pelo amor de Deus, você tem mesmo o Espírito Santo. É uma coisa que nós temos que tomar cuidado, porque não tem perdão para quem brinca com o Espírito Santo. E tem muita gente brincando. A língua que fala em profecias é a mesma que ofende, é a mesma que fala mal, é a mesma que prefere pronunciar palavras que não edificam. É preciso pensar, porque a Bíblia não engana, a Bíblia não é mentirosa. Abra sua Bíblia também comigo, quero ler Gálatas capítulo de número 5 e o versículo de número 22. O que gera em nós o Espírito Santo? Os irmãos que não conseguirem acompanhar aí depois, me fala aqui. Eu estou tentando correr porque eu quero chegar aqui no ponto. E eu queria chegar hoje, mas eu não sei se eu vou conseguir, tá bom? Mas que a gente não acaba hoje eu já sei. Mas tem quarta-feira que vem. Acharam? O Espírito Santo tem como função gerar em nós o fruto. Agora eu sou cheio do Espírito Santo. Cadê o fruto? Não tem. Isso daqui é algo a se pensar. Mas o fruto do Espírito é amor. O Espírito, ele gera uma coisa, e não é seu. Escute uma coisa, não é seu. Como você está cheio dele, ele começa a gerar em você sentimento de amor, de compaixão, de misericórdia, de caridade. E aí ele vai continuar dizendo: mas o fruto do Espírito Santo é amor, é gozo. Ah, irmãos, ó, isso daqui, e eu quero que você entenda, porque senão alguém vai falar assim: não pode mais ficar triste? Eu acho que pode. Mas toda a vida é triste? Tem alegria nenhuma? Tem satisfação nenhuma? Não sente nenhuma vontade de dar um sorriso? Gozo. Agora olha o que ele fala aqui: paz. É preciso orar um pouco mais. Quem tem o Espírito Santo tem paz. E esse mundo está precisando do quê? A gente tem aqui a resposta, irmãos. Agora, por que a igreja não está fazendo isso? O Espírito Santo gera paz. Eu vou falar num sentido: todos nós aqui nessa noite estamos em paz.
Porque temos o Espírito Santo. Ah, pastor, eu não estou em paz não, então vai orar. Então vai pedir para Ele, me enche. É por isso que Paulo diz, para de beber vinho, para de se embriagar com vinho, enche-te do Espírito. Só que a gente não quer se encher do Espírito. A gente prefere continuar se embriagando com vinho. E aqui entenda, se embriagar com vinho é tudo que é do mundo, é tudo que não presta, é tudo que não é válido no céu, tudo que não tem valor celestial. Porque se encher do Espírito eu tenho que abrir mão de mim mesmo, e eu não quero abrir mão de mim mesmo. Para se encher do Espírito eu tenho que abandonar o mundo, e eu não quero abandonar o mundo. Estou bem na igreja assim. Longanimidade, benignidade, bondade, até fé. Não estou conseguindo acreditar não. Pede o Espírito Santo. Deus fez uma promessa e eu não estou conseguindo acreditar. Está faltando o Espírito Santo. Aí ele diz aqui mais: fé, mansidão. Uns crentes irritados, nervosos, brigando por tudo. Alguns até dizem, eu não tenho mais paciência. Pede o Espírito Santo. Pede o Espírito Santo. Pede o Espírito Santo. Pede o Espírito Santo. Peça o Espírito nessa noite. O Espírito Santo também vai gerar em mim, você sabe o quê? Autocontrole. Então, você pode. Não, mas está escrito que não deve. Mas é gostoso. Mas está escrito que não deve. Ah, eu não vou resistir, pastor. Quem falou? Não está resistindo? Pede o Espírito Santo. Não está tendo autocontrole com a vontade? Pede a ajuda do Espírito Santo. Ah, mas minha vontade está me dominando. É porque você está se embriagando com vinho. Quando você largar o vinho e se encher do Espírito Santo, você vai ter uma coisa que faz bem na vida para todas as áreas. Você vai ter temperança, autocontrole. Não é hora de falar, então eu me calo. Agora é hora de falar. Não, mas eu estou com medo. É hora de falar. Fala! Pede o Espírito Santo. O Espírito Santo não está aqui para brincar conosco. Mas olha o tanto de coisa que a gente está deixando de viver como igreja. Quantos crentes não têm amor, não têm gozo, não têm paz, não têm longanimidade, não têm benignidade, não têm mansidão, não têm esperança, não têm paz. Autocontrole, então parece que nem fale disso. Nós precisamos orar nessa noite. Nós precisamos entender que o Espírito Santo não está aqui para brincar conosco. Abra sua Bíblia comigo também, Efésios capítulo 4. Ai, pastor, mas as igrejas hoje são uma brigaiada. É verdade, é uma brigaiada mesmo. Os crentes de hoje são um pouco diferentes. Os crentes da igreja primitiva era extrema comunhão. Todos pensavam no mesmo objetivo. Era tudo junto. Hoje é um pouco diferente. Mas eles, sabe por que eles estavam unânimes? Porque eles ficaram em Jerusalém. Até que foram cheios do Espírito Santo. Olha o que diz o texto. Rogo-vos, pois, Efésios capítulo 4, a partir do versículo 1. Rogo-vos, pois, eu, preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que foste chamado, com toda humildade, mansidão. Da onde vem mansidão? Meu Deus. Com longanimidade. Da onde vem longanimidade? Oh, meu Deus. Suportando uns aos outros em... É impossível suportar você. É porque você está vazio do Espírito Santo. O Espírito Santo faz você ter amor. Aí você se suporta, não por obrigação. Você se suporta por amor. Mas a gente está buscando o Espírito Santo. Suportando uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo. De onde vem a paz?
Você está andando de acordo com a vocação que você foi chamado mesmo? Tem certeza? Você está andando nessa rua dizendo, eu sou um cristão? Ah, mas não tem ninguém da igreja aqui, mas tem um Cristo te olhando. Você pode ser a salvação de alguém. Alguém que está aí fora pode se salvar porque encontrou você. Mas você precisa estar cheio do Espírito Santo. E aí ele continua dizendo, há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. O problema das brigas hoje no meio da igreja, dos cristãos, é falta do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, quando alguém erra, ele diz, eu te perdoo. Quando tem o Espírito Santo que você erra, você diz, me perdoa. Quando não tem o Espírito Santo, cada um fica com a sua razão e diz, eu não peço. Eu também não peço. Ou, quando não tem o Espírito Santo no meio, um diz, me perdoa, o outro fala, te perdoo. Quando sai da conversa, diz, pediu perdão só porque foi falado. Ah, se perdoou só porque... E não acreditamos mais na reconciliação. E Paulo diz que nós recebemos um dom, o dom da reconciliação, o dom de restaurar, o dom de comungar. Mas isso só é possível se tiver o nosso Espírito Santo conosco. O Espírito Santo também tem esse papel de fomentar a unidade da igreja. Abra a sua Bíblia comigo, 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo 7 ao 10 eu quero ler. Eu tenho 4 minutos e eu vou acabar 9 horas, fique tranquilo. Oh Jesus, me dá 3 dias para pregar direto. Vocês não sabem como eu vou embora triste quando eu tenho que parar a mensagem. Oh Senhor. Aí eu chego em casa e mando áudio para vocês. Aí vou chegar em casa, vou gravar mais um vídeo. Aí minha esposa fala, você não já falou demais hoje não, amor? Falar, Dani, eu queria falar tanto ainda. Acharam? Nós estamos falando que o Espírito Santo ele tem atribuições, e uma delas também é conceder para nós dons espirituais. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo número 12, a partir do versículo 7, a Bíblia diz o seguinte, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Aqui para um pouquinho, aí eu não consigo, porque o Espírito Santo me incomoda. O Espírito Santo é dado para o que for. Quer pregar, mas não lê Bíblia. Quer ser reconhecido na igreja como um varão de Deus, mas não participa de nada. Quer ser o homem de Deus em casa, mas não respeita a mulher e os filhos. Quer que a esposa diga que é homem de Deus, mas não se comporta como homem de Deus. Os filhos nunca pegam o homem orando. Os filhos nunca pegam o homem lendo Bíblia. Pelo amor de Deus. O Espírito Santo não é para quem quer. É para quem quer que ele use. Tem que ser útil. Sabe o que é útil? Esse copo aqui é útil. Se ele tivesse furado, ele era útil? Não. Aproveitei para tomar uma água. Continue comigo. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de cura, e a outro a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernir espíritos. Tem gente que só, irmãos, foi a primeira coisa que o pastor João Bosco me ensinou. Você não vai pedir outro dom. Foi a primeira coisa que ele me falou. Ora e pede a Deus para você discernir os espíritos, porque você está sendo preparado por um tempo que se não tiver. Então, irmãos, às vezes alguém vem, tive um sonho, aí me conta. Enquanto não é de Deus, vai embora. Mas você não fica com medo? Figura-te. Eu sei em quem tenho crido. Deus não é Deus de confusão. Deus não diz que vai você crescer e depois vem no outro dia e fala, vai cair. Deus quando fala, Ele cumpre. A uns é dado o espírito de discernimento
e a outro a variedade de línguas, e a outra a interpretação das línguas, mas um só é o mesmo Espírito. Está vendo isso aí? Opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Então, o Espírito vem como quer e para o que é útil. Agora me diga, eu vou fazer isso aqui, às vezes algumas pessoas ficam bravas comigo. Isso é útil? Estou cheio. Eita, valeu. Eu estou cheio, pastor, cheio. Vai lá pregar o evangelho, não tem vergonha. Ixi, vai lá pedir perdão, não. Eu estou cheio. Está cheio do quê, meu irmão? Está que nem os ursinhos Gummies da minha época. Tomou uma porçãozinha, sai pulando. O Espírito Santo não é para fazer isso. É para o que for útil. O Espírito Santo é para que você tenha capacidade de compreender o Evangelho e capacidade de transmitir o Evangelho. Agora, estamos transformando o Espírito Santo no quê? No momento carnal. Não podemos. Eu não posso mais continuar, que eu falei que ia parar. Fique de pé, vamos orar.